Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Teoria e Prática de Controle 1. Hoje a gente vai falar sobre o critério de estabilidade de Routh e Hurwitz, tá? Então são dois pesquisadores que deram nome a esse método, tá? E a gente vai tratar sobre a estabilidade dos sistemas. Eu conversei com vocês que o primeiro requisito, a gente falou na outra aula sobre os requisitos de projetos, transitórios e os permanentes, mas de maneira geral a primeira coisa que o controle tem que fazer é garantir que o sistema seja estável em malha fechada, ok? Bom, se eu estou trabalhando com um sistema em malha fechada, então imagine que eu vou fechar a malha e vou obter aqui a função de transferência de malha fechada. Então vamos supor que essa aqui é a GMF, ok? Eu tenho uma função de transferência de malha fechada e eu vou chegar em algo do tipo, um numerador aqui da minha GMF sobre um denominador. Eu abri aqui o denominador como um polinômio genérico para que a gente possa trabalhar. Então basicamente, pessoal, se a gente quiser analisar a estabilidade do meu sistema em malha fechada, o que eu tenho que fazer? Isso a gente já viu bastante, inclusive em sistemas lineares. Eu tenho que olhar as raízes do meu polinômio característico. Então é fazer isso aqui, igual a zero. Ok? Então se eu quero analisar a estabilidade do sistema, eu acho as raízes do polinômio do denominador da minha função de transferência de malha fechada, Bom, se as raízes estiverem no semiplano esquerdo, meu sistema é estável, Aquelas exponenciais vão convergir para zero. Então vejam, pessoal, hoje em dia, com as ferramentas computacionais que a gente poderia pegar um polinômio qualquer do MATLAB e achar a raiz desse polinômio facilmente, Então eu não precisaria de um método como esse que a gente vai utilizar agora se eu for pensar nos dias de hoje. Mas é importante a gente conhecer uma ferramenta dessa que eu faço na mão ali rapidinho e vejo se tem polos instáveis no meu sistema. E a gente vai mudar um pouquinho, usar esse critério também para uma coisa um pouquinho mais complexa, que é uma primeira forma de projeto de controle, uma forma bem rudimentar, mas pelo menos achar um intervalo de controle, um intervalo de ganhos do controlador em que meu sistema continue estável, Então a gente vai trabalhar isso aqui em vistas de avaliar as raízes do meu polinômio, Mas que a gente vai estender um pouquinho como uma primeira forma de projeto de controlador, pelo menos garantir que o controle seja estável de uma forma mais rudimentar a partir desse critério, Então esses são os motivos que a gente está aprendendo a utilizar esse critério aqui. Ok? Então basicamente, pessoal, eu tenho um polinômio grande aqui. Eu quero saber aqui, se eu tenho... Aqui tem os meus polos estáveis. Eu quero saber se tem pelo menos um polo no semiplano direito. Lembrem que se tiver pelo menos um polo no semiplano direito, o meu sistema é instável. Ok? Bom, o que o critério de Routh e Hurwitz vai me mostrar é eu trabalhar esse polinômio aqui, um método, uma forma de trabalhar esse polinômio. A gente vai fazer um sisteminha aqui e vai ter uma forma particular de trabalho. E a gente vai verificar quantas raízes tem no semiplano direito. Se for zero, significa que meu sistema é estável. E eu também vou saber o número, 1, 2 ou 3 raízes, ou mais raízes no semiplano direito. Então eu vou saber se tem e quantas tem raízes instáveis no meu sistema. Ok, pessoal? Então é isso que a gente vai avaliar aqui. Então como é que funciona esse método do Routh e do Hurwitz? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar a ordem aqui desse polinômio, do denominador da função de transferência de malha fechada. E aí eu vou avaliar aqui essa ordem n, E aí eu vou montar esse sisteminha aqui, n, n-1, n-2 até 0. Então vamos supor que o meu polinômio ele tem ordem 4. 4, 3, 2, 1, 0. Não teria mais nada aqui no meio. Beleza? Aí, pessoal, como que eu vou montar isso aqui? Eu vou colocar aqui como se fosse um zigue-zague esses coeficientes, o A0, o A1, o A2 até o AN. Então eu vou fazendo um zigue-zague aqui, vou colocar assim, A0, A1, A2, A3, A4, A5. Vejam, vou fazendo o zigue-zague aqui, tá bom? E aí segue, tá bom? Até a ordem, até ele chegar lá no AN. Ok? Então isso daqui é a primeira, é a montagem, é assim que a gente monta
o nosso esqueminha do root e do Hurwitz, tá? Então, até aqui, a gente não fez conta nenhuma, a gente simplesmente montou o problema, ok? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Agora eu tenho que calcular aqui essa linha de baixo. Então, eu vou preencher isso daqui até chegar em S igual a zero, em S na zero, tá? E depois eu vou mostrar para vocês como avaliar. Como que eu calculo esse B0 aqui, pessoal? Então, tem uma formulazinha que a gente vai utilizar. Eu vou tentar deixar isso esquematizado para vocês. Então, eu faço da seguinte forma. Ó. Você começa sempre aqui, no A1. Então, vejam, vai fazer isso aqui. Ó. A0 vezes A2. Então, pensem aqui num formato de 1/8, tá? A gente vai fazer assim, ó. A1 vezes A2, né? A1 vezes A2. Aí isso aqui vem para cá, ó, menos, vejam que já ficou quase um sinal de menos aqui, ó, menos A0 vezes A3. Ó. A0 vezes A3. E daí ele fecha o 8 aqui, ó, dividido por A1. Tá? Então esse aqui é o B0. Eu poderia dar essa formulazinha seca aqui para vocês, estou tentando esquematizar para ficar mais fácil de lembrar. Então começa aqui embaixo, ó, A1 vezes A2, está aqui, aí o sinal de menos, A0 vezes A3, então quando eu tenho a diagonal é vezes A3, e aí vejam que eu boto um dividido aqui, ó, sobre, né, dividido por A1. Ok? Beleza, como é que eu vou fazer o B1 aqui, pessoal? É parecido. Mas vejam que eu andei uma casa para o lado, eu vou andar uma casa para o lado aqui também. Então eu começo aqui do A1, vou fazer de outra cor. Começo aqui do A1, ó, A1 igual, e daí, em vez de ir aqui no A2, eu vou lá no A4, ó. A1, A4, aí volto para cá, menos A0, A5, A0, A5 e fecho, ó, dividido por A1. E assim por diante, tá, pessoal? Ah, eu tenho aqui agora o B2. O que eu vou fazer? A1, A6 e assim vai indo, tá? Beleza? Ok, termino essa linha aqui. Daí o que eu vou fazer? Preciso montar a linha de baixo. Seria aqui embaixo, né? C0, C1. Como é que seria o C0, pessoal? Eu vou fazer a mesma coisa, só que uma linha para baixo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Então, ó, C0 vai ser B0A3, B0A3, menos A1B1, dividido por B0. Ok? E assim por diante. Agora eu quero fazer o C1, daí vai ser, ó, B0A5 menos A1, daí aqui vai ser o B2, né? Tá, aí vai ser assim, ó, B0A5 menos A1, B2 dividido por B0. E assim por diante, vou seguindo sucessivamente. Ok? Bom, então o esqueminha para montar isso daqui é assim, até a hora que a gente vai chegar num valor aqui embaixo, né? Vamos supor aqui que seria já lá um M aqui, ó, M0, por exemplo. O coeficiente se é 0, se é 1 aqui não importa, né? Bom, então vejam vocês, pessoal. Quando eu terminar isso aqui, eu vou fazer nesse esquemático igual. Quando eu terminar isso aqui, eu vou avaliar a primeira coluna, certo? Uma vez que eu avaliar a primeira coluna, eu vou avaliar o sinal. Então, vamos supor, é positivo, 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 positivo. Se todos forem positivos, se não tiver nenhuma troca de sinal, ou se todos forem negativos, se não tiver troca de sinais, significa que eu não tenho nenhuma raiz instável, nenhuma raiz no semiplano direito. Então, se eu tiver uma troca, vamos supor que é positivo, 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 aqui embaixo virou negativo, uma troca só. Tenho uma raiz instável. Se eu tiver duas trocas, por exemplo, positivo, 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 negativo, positivo e assim por diante. Duas trocas, tenho duas raízes instáveis. Então, a quantidade aqui, ó,
quantidade de trocas de sinais na primeira coluna é igual ao número de raízes positivas e significa que o meu sistema é instável se eu tiver pelo menos uma raiz positiva. Ok? Beleza, então esse é o método de Routh-Hurwitz. Vou fazer um exemplo para vocês, para a gente aplicar isso aqui e testar. Eu vou montar esse sisteminha dessa forma e eu vou avaliar aqui essa coluna. Se tiver pelo menos uma troca de sinal, significa que o meu sistema é instável. Ok? É assim que eu consigo avaliar a estabilidade. Vamos aplicar num exemplo agora para ficar mais claro essa operacionalização. Ok, pessoal, vamos aplicar isso agora num exemplo. Vamos supor que esse polinômio aqui de baixo do meu sistema, da minha função de transferência em malha fechada, seja esse aqui, ó. S na quarta mais 2s cubo mais 3s quadrado mais 4s mais 5, tá? Então vejam, de cara eu não consigo dizer se esse sistema em malha fechada tem polos instáveis ou não. Vejam, todos os coeficientes são positivos, tá? Não tem como eu saber de antemão, né? Ou eu calcularia essas raízes, ou agora a gente vai usar o método de Routh-Hurwitz para fazer fácil, né? Vejam que é um algoritmo complicadinho de calcular na mão as raízes, né? Então vamos utilizar o método de Routh-Hurwitz para avaliar se esse sistema é estável ou não, tá? Então vejam, a ordem aqui é 4, então vou começar assim, ó, S4, S3, S2, S1, S0, ok? Vou colocar os coeficientes aqui, então aqui é um coeficiente, né? Vou colocar, lembrem aqui no zigue-zague, né? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Beleza, agora então eu vou calcular o primeiro coeficiente aqui, ó, né? Que seria aqui, vamos lá, vamos chamar ele de B0. Então ele vai ser igual, ó, começa aqui embaixo, 2 vezes 3, 6, menos, né, que ele vem pra cá, 4 vezes 1, 4, aqui ó, 4 vezes 1, 4, e fecha o 8 dividido por 2. Então 6 menos 4 dá 2, dividido por 2, 1, né? Eu vou colocar 1 aqui. Ok? Vamos calcular aqui o outro coeficiente, B1. Vejam, como é que vai ficar isso daqui, ó? Então, 2 vezes 5, 10, menos 1 vezes 0, aqui não tem nada, então esse 0, né? 1 vezes 0, tem aqui, e aí ele vai para cá, dividido por 2. Então 10 dividido por 2, 5. Ok? Preciso continuar aqui, pessoal? Não preciso, né? Vai ser 2 vezes 0, que vai dar 0, menos 1 vezes 0, que vai dar 0, dividido por uma constante, então vai dar 0. Então a partir daqui continuaria 0, não preciso fazer mais. Ok? Beleza. Deixa eu apagando aqui para não poluir muito. Agora a gente vai calcular esse cara aqui, ó. Então vejam, eu vou fazer aqui, né? Eu desci uma linha, vou descer uma linha aqui também. Então vai ser 1 vezes 4, que é 4, menos 2 vezes 5, que é 10, dividido por 1. Então aqui eu vou ter menos 6, né? Menos 6. Beleza. Preciso fazer esse cara aqui do lado? Não preciso, né? Porque vai dar 0. A partir daqui é 0. E agora vamos descer mais uma linha e fazer o último aqui. Então, o último aqui vai ser menos 6 vezes 5, menos 30. Aí vai ser menos 0, né? Bom, menos, aí que é 0, né? 1 vezes 0 é 0, dividido por menos 6. Então, vai ficar menos 30 dividido por menos 6, que é igual a 5. Ok? Deixa
Deixa eu limpar aqui. Então vejam aqui, pessoal, rapidinho eu fiz umas contas bem simples, bem rápido. Se eu tivesse que achar essas raízes na mão seria bem complicadinho, né, de fazer. Então vejam que eu consegui avaliar, eu consigo fazer essa conta aqui rapidinho. Sei lá quantos segundos eu levei, mas foi bem rápido, né? Agora, pessoal, o que a gente vai avaliar aqui? Ó? Avaliar a primeira coluna e ver aqui o que aconteceu. Então vejam, ela vem positivo, 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 negativo, positivo. Quantas trocas de sinais eu tive aqui? Duas, né? Então, de positivo para negativo, uma. Então aqui eu tenho uma troca de sinal. E aqui de negativo para positivo eu tive uma troca. Então são duas trocas de sinal. Então eu tenho duas raízes positivas. Ou com a parte real positiva, logo o meu sistema é instável em malha fechada. Ok? Então vejam que eu tenho duas raízes no semiplano direito e o meu sistema então é instável. Eu consigo fazer uma conta rapidinho aqui na mão, tá? Isso pode ser bem útil também para vocês em concurso aí, né? Fazer esse tipo de cálculo na mão. Beleza? Então olha só, pessoal, a gente avaliou aqui a estabilidade desse sistema em malha fechada, não tinha nenhum indício aqui que a gente pudesse avaliar se o sistema era estável ou instável. A gente fez essa continha a partir do critério de Routh e Hurwitz e a gente descobriu que tem duas raízes positivas, logo o meu sistema é instável. Tá? Então a gente tem que praticar um pouco para que esse processo fique mais rápido da gente fazer, mais simples. E daí vocês conseguem avaliar, tá bom? Vamos ver agora como que a gente usa esse critério de Routh e Hurwitz como uma ferramenta de projeto, tá? Vamos supor que eu tenho um controlador e vamos ver como é que ele funciona. Beleza, pessoal, agora vamos ver como usar esse critério de Routh e Hurwitz como uma primeira ideia de projeto, tá? Então vamos supor que a gente vai fazer um projeto de um sistema de controle. Aqui eu tenho o meu sistema, a minha G em malha aberta. Eu vou escolher um ganho, um controlador K aqui, então é só um controle proporcional, só um ganho, tá em malha fechada, tá? Beleza, fecho a malha, eu vou ter isso daqui, né? Vai dar K sobre isso daqui. Ou seja, esse polinômio característico aqui, o meu denominador vai ser esse, ó, S na 4 mais 3S cubo mais 3S quadrado mais 2S mais K. Então vejam que eu variando esse controle aqui, esse ganho, eu consigo escolher, né, a posição das raízes do meu polinômio, da meu sistema em malha fechada. Então o comportamento do meu sistema em malha fechada vai depender desse controlador K. Vamos supor que eu quero projetar um controlador aqui, um K, mas que garanta que o meu sistema seja estável. Porque eu posso mexer aqui nesse controle proporcional e ficar com o meu sistema instável em malha fechada. Tá? Então a partir dessa ferramenta a gente vai ver hoje como escolher valores de K, uma faixa de valores desse controle proporcional para que o meu sistema continue estável. Tá? Tem ferramentas depois mais complexas que a gente vai aprender, como o lugar das raízes, mas essa daqui é uma primeira ferramenta de projeto que pelo menos vai garantir estabilidade para a gente. Tá bom? Então vejam, aqui é a G de malha fechada, eu só trabalhei aqui o denominador e deu esse polinômio característico aqui, que é uma função de K, do controlador que eu vou colocar aqui. Tá bom? Então vamos montar aqui o critério de Routh e Hurwitz. Então, S4... S3, S2, S1, S0, ok? Vou colocar aqui os coeficientes do polinômio, então fazendo um zigue-zague aqui, né? 1, 3, 3, 2 e K, ok? Beleza? Não sei se botei meu outro canetão, mas vamos assim mesmo. Então beleza. Vamos para essa linha aqui. Então vamos fazer o projeto igual de Routh e Hurwitz, só vamos levando esse K, né? Então 3 vezes 3, 9, menos 1 vezes 2, 2, né? Dividido por 3. Então isso daqui vai dar igual a 9 menos 2, 7. Vou deixar a fração aqui, 7 terços. Vou colocar ele em azul aqui para a gente não confundir. 7 terços, ok? Beleza. Agora vamos para esse lado aqui. 3K menos 1 vezes 0, 0. Nem vou pôr aqui. Dividido
por 3. Então aqui vai ficar K, né? Ok, não preciso continuar aqui porque vai dar 0, né? Então vamos seguir aqui, ó. Aqui, então vai dar 14 terços, né? 7 terços vezes 2 aqui, menos 3K, dividido por 7 terços. Dividido por 7 terços. Vamos simplificar aqui, né, pessoal? Então vai ficar 14 menos 9K dividido por 7. 14 menos 9K dividido por 7. Ok? Ou também eu posso colocar aqui, né, 14 dividido por 7. Posso também colocar aqui 2 menos 9 sétimos de K. Certo? Bom, aí o último elemento aqui vai ser esse vezes esse, menos esse vezes esse, que vai ser 0, dividido por esse. Então, se vocês olharem, vai ficar o próprio K, né? Porque é esse vezes esse, dividido por esse, vai ficar o próprio K. Ok? Beleza. Então, vejam aqui que eu fiquei com o próprio... a gente tem que analisar agora a primeira coluna, né? Então, se a gente analisar aqui a primeira coluna, eu vou marcar aqui para vocês, a gente tem que avaliar se teve alguma troca de sinal na minha primeira coluna. Então, se eu quero que o meu sistema seja estável para qualquer ganho de K, ou seja, conhecer o intervalo de K que o meu sistema fique estável, eu tenho que conhecer o intervalo de K para que esse sistema não tenha troca de sinais. Então, vamos avaliar aqui, ó, positivo, positivo, positivo. Aqui vai depender de K para ser positivo e aqui também. Então, se eu quero que o meu sistema seja estável, quais os valores de K que garantem que eu não tenha troca de sinais? Aqui vai ser bem direto, né? K tem que ser maior do que 0. Então vejam, K maior do que 0. E aqui eu tenho que garantir que isso daqui seja maior do que 0 também. Então vai ficar assim, ó, 2 menos 9 sétimos de K tem que ser maior do que 0. Certo? Ou seja, isso daqui vai ficar menos 9 sétimos de K maior do que menos 2. Ou eu posso dizer aqui então que K tem que ser menor, né, do que 14 nonos. Tá? Então vejam, o meu K aqui, ó, tem que ser maior do que 0 e o K tem que ser menor do que 14 nonos. Olha só que interessante, pessoal. Então vejam que eu posso mexer nesse valor de ganho K. A gente já viu até na outra aula que se eu mexer nesse ganho eu vou mexer no erro em regime permanente. Então vamos supor, eu quero aumentar o ganho para ter um erro menor em regime permanente. Beleza, vou aumentando o ganho. Agora vejam vocês que o ganho ele tem que ser maior que 0, beleza? Mas ele tem que ser menor que 14 nonos. Então se eu colocar um valor maior que 14 nonos aqui, o meu sistema vai ficar instável. Então eu só posso mexer em valores de ganho nessa faixa aqui. Então eu vou dar uma margem aqui e vou aumentar o ganho, talvez para ele ter um erro em regime permanente menor, um tempo de estabilização um pouquinho mais rápido, mas eu não posso passar desse valor, senão o meu sistema fica instável. Então vejam que isso daqui já seria um parâmetro de controle. Eu já poderia ver que eu não posso aumentar muito esse ganho, senão eu vou instabilizar o meu sistema. Tá? Então vejam, eu consegui fazer uma conta aqui rapidinho e eu já tenho um intervalo de parâmetro de K. Agora eu poderia ajustar entre 0 e 14 nonos e garantir que o meu sistema vai estar estável. Tá? Eu achei uma faixa aqui que eu poderia passar para o estagiário e dizer, ó, essa é a margem que você pode trabalhar lá no ganho quando você for ajustar o seu controlador. Ok? Então vejam, é um procedimento ainda rudimentar, eu só garanto estabilidade, que já é bastante coisa, mas eu não, é um projetinho bem simples, tá? E eu só acho uma faixa de ganho, mas é bem importante. Pelo menos aqui eu já garantiria que eu não vou instabilizar esse sistema com o meu controlador proporcional. Ok? Então, esse é um exemplo de como a gente usa o critério de Routh-Hurwitz para um procedimento aqui de projeto de controle.
que garanta pelo menos a estabilidade. Ok? Então era isso, obrigado.